E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudio Ivan, sou do PET Engenharia Elétrica e eu vou resolver umas questões de provas passadas para vocês. Para aqueles que vão cursar uma disciplina do quinto semestre chamada Eletrônica Analógica, nós temos o professor Demersil. Ele disponibiliza no SIGA algumas provas antigas e estarei aqui resolvendo uma sequência de provas do ano de 2017 do próprio professor Demersil. Então, vocês podem acompanhar aí no canal. Vou começar com a primeira prova, a primeira AP, que abrange o conteúdo de diodos e fontes e aplicações com diodos, capacitores, esse tipo de coisa, certo? A prova está anexada aí no canal e vocês podem acompanhar. Então, aqui nós temos na primeira questão uma barra que ele dá os seguintes dados, e a letra A pede para calcular a corrente que está nessa barra. Nós temos alguns dados como a tensão, o comprimento, a área, a densidade de elétrons, e ele fala que após um tempo essa barra ela é dopada. Se nós prestarmos atenção, ele diz que inicialmente a densidade de elétrons é 10 elevado a 10 por centímetro cúbico. Como ela não está dopada, compreende-se que a densidade de prótons também é a mesma. Então, N igual a P, que é igual a 10 elevado a 10, inicialmente. Só que, após isso, o material é dopado e nós temos uma densidade de P igual a 10 elevado a 16. E qual será, então, a densidade de elétrons? Veja que se nós temos N igual a P igual a 10 elevado a 10. Então, nós temos 10 elevado a 10 mais 10 elevado a 10. É um macetezinho para você tentar descobrir, certo? Nós temos essa potência igual a 20, certo? Tem que ser mantido essa mesma proporção mais à frente. Então, aqui o novo P é igual a 10 elevado a 16. Para que a potência continue sendo igual a 20, então nós temos 16 mais N igual a 20, então N igual a 4. Então, para que se mantenha a mesma proporção, o P, como nós temos, é igual a 10 elevado a 16 e o N tem que ser igual a 4. Por isso que nós temos N igual a 4, que é na situação de dopagem. O professor ele vai dar algumas equações no final da prova, e uma dessas equações é esse ρ. Esse ρ é igual a 1 sobre a carga do elétron vezes a densidade de prótons vezes esse micro P mais a densidade de elétrons vezes micro M. Então você já tem todos os dados, basta jogar na equação, que eu não vou explicar o que significa isso, que ele vai explicar na aula, e você também tem um livro à disposição para ver o que significa isso, certo? Então, nós chegamos a um resultado de ρ igual a 0,56 ohms vezes centímetros. E aqui, para encontrar realmente a corrente, nós temos essa equação. Ρ é igual a tensão vezes área, dividido pelo comprimento vezes a corrente. Essa equação também tem a sua prova, não vou me deter nisso. Então, nós podemos evidenciar aqui o I, que é a corrente. Então, corrente é igual a tensão vezes área, dividido pelo comprimento vezes o ρ. Então, nós temos todos esses dados, basta somente substituir cada um deles e nós encontramos que a corrente é 0,44 mA. A letra B, ela pergunta o que acontece quando nós juntamos um material do tipo N com um material do tipo P. O material do tipo P é um material que tem majoritariamente prótons, carga, ou melhor dizendo, lacunas. O material do tipo N é um material que tem majoritariamente cargas do tipo N. Então, quando se junta dois materiais dessa forma, material do tipo N com material do tipo P, haverá uma chamada corrente de difusão, onde os prótons ou as lacunas e os elétrons irão, de certa forma, se dispor num novo material formado, de forma que ele
possa ficar com a carga mais neutra, né? Ou a densidade possa ser dividida por todo o material, ficando mais uniforme. A letra C, ela pergunta o que acontece em níveis de energia com o material condutor e o material semicondutor. É interessante notar quando ele diz em níveis de energia. Há diferentes formas de explicar isso, mas o professor não vai aceitar uma explicação que não envolva níveis de energia. Então, quando nós aumentamos a temperatura em um material condutor, as cargas livres dentro do material condutor vão se movimentar por conta do aumento de temperatura. E com isso vai dificultar a passagem de corrente. Dessa forma, quando nós dificultamos a passagem de corrente, significa que a resistência aumentou. Então, consequentemente, se aumenta a temperatura no material condutor, a resistência desse material também aumenta. Ou seja, o coeficiente de temperatura no material condutor é positivo. No material semicondutor, quando se aumenta a temperatura, a carga livre ela tem mais força para saltar para a banda de condução. O gap que há entre os níveis de energia pode ser saltado quando é fornecida essa temperatura ou essa energia. E dessa forma, a resistência do material semicondutor diminui, porque há uma possibilidade de condução de corrente. Então, dessa forma, o coeficiente de temperatura no material semicondutor é negativo. Então, vocês podem pesquisar no livro isso de uma forma que vocês possam explicar com as suas palavras. Agora nós vamos resolver a segunda questão. Na segunda questão, nos é dado um circuito, onde nós temos uma fonte que tem a tensão de pico de 20 volts e a forma de onda dessa fonte da entrada é dada na questão também, como está desenhada aqui. Além da fonte, que tem uma frequência de 50 Hz, nós temos um diodo em série com um resistor R2 de 1K, dois diodos N, em paralelo com um outro resistor de 1K, e em cima desse resistor de 1K é a nossa saída V0. A questão pede para que seja seja traçada as formas de onda do resistor 2, da tensão do resistor 2 e V0, que é em cima desse outro resistor de 1K. A questão também diz que o modelo do diodo é simplificado, ou seja, quando ele estiver diretamente polarizado, haverá uma queda de 0,7 volts nos seus terminais. Para que nós possamos, então, começar a traçar as formas de onda, vamos quebrar, em alguns intervalos de tempo, a forma de onda de entrada, para que nós possamos extrair as formas de ondas desejadas. Então, vamos lá. Primeiro intervalo de tempo, entre 0 e 0,7 volts para a tensão de entrada. A tensão de entrada, a fonte de entrada irá iniciar-se com uma tensão nula, 0. Isso não será suficiente para polarizar o diodo D1, que necessita de uma tensão no mínimo 0,7 volts nos seus terminais. Dessa forma, o diodo não estará polarizado, estará reversamente polarizado, ou seja, ele atuará como um circuito aberto, como ilustrado nessa figura, nesse desenho. Sendo assim, não tem por onde a corrente que sai da fonte circular. Dessa forma, V0 é igual a 0 volts e VR2 é igual a 0 volts. E nós podemos traçar nesse início de intervalo aqui no gráfico. Aqui nós temos 0,7, V0 é igual a 0 e VR2 é igual a 0. Mas agora, nós temos, a partir do momento que VI passa de 0,7 volts,
nós vamos ter que esse diodo vai ficar diretamente polarizado. E nós temos o circuito equivalente aqui. Nós temos uma queda de tensão de 0,7 volts nos terminais desse diodo, mas também nós temos aqui dois diodos N. Como nós sabemos o princípio de funcionamento, o diodo N, quando diretamente polarizado, funciona como um diodo normal e terá uma queda de 0,7 volts nos seus terminais, mas quando a corrente passa no sentido contrário, o diodo N tenderá a manter a tensão na sua saída. Essa tensão no diodo é VZ igual a 3,3 volts. Mas aí perguntas, qual a tensão necessária que a fonte deverá fornecer para que esse diodo Zener estabilize, mantenha a sua tensão na região Zener e possa manter a saída aqui. Qual a tensão? Então nós vamos calcular. Observe que a tensão V0, quando o diodo estiver diretamente polarizado, será, observe que está em paralelo, então será 0,7 do primeiro diodo, que está diretamente polarizado, mais 3,3 desse segundo diodo que estará atuando na região Zener. Portanto, V0 será 4 volts quando o diodo estiver atuando da forma que se espera. Então, vamos encontrar qual é essa tensão fornecida pela fonte. Aqui, primeiramente, nós temos os dois diodos, esse diodo reversamente polarizado, porque não foi fornecida a tensão necessária. E o circuito equivalente fica desta forma. Então vamos calcular. Aqui nós temos VI. Então, vamos fazer aqui a malha. VI mais 0,7 mais VR2 mais V0 igual a 0. Nós temos essa equação. Mas nós também podemos utilizar outra forma bem conhecida, que é o divisor de tensão, certo? Que nós podemos desenvolver a partir desta forma dessa equação. Observe que aqui é menos VI. Aqui nós temos vezes 1K dividido por a resistência equivalente, 2K. Mas nós sabemos que esse V0, quando os diodos estiverem atuando na região desejada, será igual a 4 volts. Então, V0 é igual a essa equação do divisor de tensão, que é igual a 4 volts. Daqui nós podemos cortar o K, VI menos 0,7 é igual a 8. VI é igual a 8,7 volts. Então, nós iremos analisar a forma de onda nesse intervalo, que é entre 0,7 e 8,7 volts. O diodo não estará atuando como desejado na região Zener. Então, o que é que nós podemos encontrar? Dentro desse intervalo, entre 0,7 e 8,7, nós temos que V0 é igual a isso aqui, que nós já encontramos. VI menos 0,7 sobre 2. Mas
Como o resistor 2 é igual a 1K e o V0 e o resistor 0 é igual a 1K, nós temos que a tensão VR2 é igual a V0. Isso implica que VR2 é igual a VI menos 0,7 sobre 2. Então nós já podemos traçar essa forma de onda. Vamos aqui. 8,7 volts. E até esse momento nós temos uma forma de onda parecida com VI, só que aqui nós temos uma amplitude menor, que é 1/2 da amplitude, menos um offset de 0,35, que é 0,7 dividido por 2. Da mesma forma, VR2. Então vamos desenhar essa forma de onda. Aqui, certo? Nós podemos calcular quais são esses valores. O valor, quando que alcançar 8,7, isso aqui pode ser 8,7 0,7 sobre 2, que é igual a 4 volts, que é igual a 8,7 menos 0,7 sobre 2, que é igual a 4 volts. Agora, nós vamos traçar a forma de onda a partir do momento que a entrada está maior que 8,7, ou seja, está entre 8,7 e o pico da onda, que é 20 volts. Quando isso acontecer, nós temos que V0 estará estabilizado em 4 volts. Pelo mesmo princípio que expliquei anteriormente, o diodo Zener vai manter a tensão de 3,3, ou seja, por quê? Porque já passou da tensão necessária para que isso acontecesse. Então 3,3 mais 0,7 do outro diodo que está diretamente polarizado é igual a 4 volts. Então nós temos 4 volts. E qual é a forma de onda de VR2? VR2 nós podemos fazer assim: VR2 é igual a VI menos V0. VR2 aqui também nós temos o menos 0,7 da queda de tensão do diodo. Então, VR2 é igual a VI menos 0,7 menos 4. VR2 é igual a VI menos 4,7. Então, nós temos a equação da forma de onda que VR2 terá a partir de 8,7. Vamos só calcular o pico dessa onda, certo? VR2 máximo é igual, será quando VI for máximo. VI é máximo no seu pico, em 20 volts, menos 4,7. Isso aqui dá um resultado de 15,3 volts. Observe que a equação para VR2 maior que 8,7 e VR2 entre 8,7 e 0,7 são diferentes. Então, nós teremos um pouquinho diferente a forma de onda nesse intervalo. Ela será maior, porque sua amplitude não foi dividida por 2 e mesmo que ainda tenha esse offset, essa nova forma de onda ainda torna-se com a amplitude maior e um pouco diferente. Ficará desta forma.
certo? A partir desse momento, quando a forma de onda estiver, a tensão de entrada estará voltando. Ela voltará a estar entre 0,7 e 8,7. Então a forma de onda irá se repetir. O que aconteceu aqui acontecerá aqui. O que aconteceu aqui acontecerá aqui. E chegará um momento em que ela voltará a estar entre 0,7 e 0. Então teremos um zero aqui. Terá o valor de 0. E finalmente, a forma de onda de entrada assumirá valores negativos. Quando ela assumir valores negativos, nós temos que o nosso diodo D1 estará reversamente polarizado. Isso significa dizer que o nosso diodo funcionará como um circuito aberto. Funcionando como um circuito aberto, não há como a corrente circular por esse resistor e nem por esse. Ou seja, isso implica que, pela relação de tensão e corrente, ou seja, V é igual a R vezes I, se a corrente é zero, implica que a tensão é zero. Da mesma forma em VR2, se a corrente é zero, a tensão é zero. Então, é zero. E como a onda é periódica, ela se repetirá, a forma de onda se repetirá mais à frente. Terá esse mesmo formato. Então, pessoal, agora vamos resolver a terceira questão. Tendo dois itens nessa questão. No item A, ele pede para usar o modelo simplificado do diodo e pede para encontrar o valor de R2 de tal forma que a tensão em V0 seja igual a zero. Então vamos lá. A forma de nós sairmos mais fácil dessa questão é utilizando o método das malhas. Nós podemos ter duas malhas, malha 1, onde circula uma corrente 1, e a malha 2, onde circula uma corrente I2. Vamos equacionar a malha 1. A malha 1, na malha 1 nós temos, você pode acompanhar também na prova. Então, nós teremos que fazer uma consideração antes de desenvolvermos aqui as equações. A consideração é que ambos os diodos estão diretamente polarizados. Se eles estão diretamente polarizados, então nós vamos assumir realmente que essas correntes estão passando nesse sentido, certo? Sabendo que o modelo do simplificado do diodo, então nós podemos saber então que quando ele está diretamente polarizado, há uma queda de 0,7 volts entre os seus terminais. Então vamos lá. Essa equação, esse circuito pode ser redesenhado dessa forma ou de outra forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Essa foi uma forma que eu achei melhor, pois eu conectei as fontes a um ponto comum logo, alterna. Fica mais fácil de visualizar, mas pode ser resolvido de outras formas. Então vamos lá, vamos equacionar a malha 1. Na malha 1 nós temos 0,7 mais I1 vezes R1 menos 10 volts igual a zero. Na malha 2 nós temos menos 10 mais I2 vezes R2 mais 0,7, que é a queda de tensão nesse diodo, e por último, fechando a malha, menos 0,7. Vamos então desenvolver a equação das malhas.
Mas primeiro observe uma coisa. A questão diz, a questão pede que V0 seja igual a zero, certo? Isso é satisfeito. Por quê? Porque V0 é igual à soma das quedas de tensões no resistor R2 e no resistor 10 volts. Isso na queda de tensão no resistor R2 e da fonte de 10 volts. Daqui, da malha 2, nós podemos ter que é cortado esse 0,7 e nós temos que menos 10, que é da fonte, mais I2 vezes R2 igual a zero. Isso implica que I2 vezes R2 igual a 10 volts. Ou seja, isso quer dizer que a queda de tensão em R2 é igual magnitude à queda de tensão da fonte, que é 10 volts. Só que elas se anulam, ou seja, IR2 vezes R2 menos 10 igual a zero, ou seja, V0 é igual a zero. E satisfaz a condição do enunciado. Daqui nós temos que I2 é igual a 10 sobre R2. Da malha 2, nós temos que I1 vezes R1 é igual a 10 menos 0,7. I1 é igual a 9,3 sobre R1. R1 é igual a 1 kΩ. Isso aqui nos dá que I1 é igual a 9,3 miliamperes. Certo. E agora, como é que nós encontramos o valor do resistor R2? Tem como nós relacionarmos I2 e I1 de tal forma que possamos encontrar o valor de R2? Sim, veja bem. Se nós pensarmos, a nossa consideração inicial foi que ambos os diodos estão diretamente polarizados. Então vejamos o sentido que a corrente está. Para que esse diodo esteja diretamente polarizado, isso significa que a corrente I1 tem que ser maior que a corrente I2. Ou seja, em termos matemáticos, I1 maior que I2. Se assim fosse do contrário, se I2 fosse maior que I1, nós entraríamos em contradição, porque esse diodo estaria reversamente polarizado. Por isso devemos assumir que I1 é maior que I2. Substituindo I1, nós temos 9,3 mili maior que I2, que é 10 sobre R2. Daqui nós temos que R2 é maior que 10 sobre 9,3 miliamperes. Implica que R2 maior que 1,075 kΩ. Encontramos o valor de R2 tem que ser maior que isso aqui, então a questão é resolvida e satisfeita. O que se pede. No item B, nós temos um circuito com diversos capacitores e diodos e nos é pedido a tensão em cada capacitor e a polaridade deles. A princípio, essa questão ela pode parecer muito difícil, ela pode parecer monstruosa, mas nós podemos quebrar em partes, certo? Eu fiz um desenho um pouco diferente do que está na prova, mas você pode se orientar pela identificação do nome dos capacitores, dos diodos, ou seja, dos componentes, certo? Aqui nós podemos fazer de um jeito bem simples, sem fazer muita conta, só por seguir o sentido da corrente para armazenar tensão nos capacitores. Vejamos como é que nós vamos fazer.
Aqui eu dividi uma metade do circuito, a primeira metade do lado esquerdo está aqui em cima e a segunda metade, que é do lado direito, está aqui embaixo. Vamos resolver separadamente e vamos começar pela parte esquerda. Vamos considerar que a fonte está, como ela é senoidal, mas vai começar com a sua onda trabalhando nesse sentido, certo? Então, nós temos que considerar que a corrente que sai pelo polo positivo, se assim podemos dizer, da fonte, deve voltar para o lado negativo. Então vamos lá, a corrente saindo daqui, ela vai passar pelo diodo, considerando o diodo modelo ideal, então a queda de tensão nele é zero. Para voltar para esse lado negativo, a corrente faz esse percurso. Se ela faz esse percurso, nós temos que a fonte, a tensão do capacitor C11 é igual à tensão da fonte. Então, C11 é igual a VI, ou melhor, VP. Então vamos para a segunda etapa. Aqui C11 já tem VP armazenado. A corrente, então, vai mudar de sentido. Nós teremos essa polaridade da fonte. Ela poderia ir para cá ou para cá. Por que ela não vem por aqui? Porque ela encontraria esse diodo e esse diodo ficaria reversamente polarizado e não passaria corrente. Portanto, a corrente virá por aqui e terá que voltar para o lado negativo. Então ela fará esse circuito aqui, essa malha. Certo? Isso significa que esse capacitor que está polarizado nesse sentido, quando ele foi carregado, agora irá se descarregar. E esse descarrego do capacitor será somado à tensão da fonte e carregará esse capacitor C18. Então, C18 é igual à tensão. A tensão do C18 é igual à tensão do C11 mais tensão de entrada. Então, tensão do C18 é igual a VP, o valor máximo de VI será VP. Então, C18, tensão do C18 é igual a 2 VP. E será 2 VP com essa polaridade, porque ela está carregando nesse sentido. Agora aqui, para a próxima etapa. Voltamos então para o outro sentido da fonte. E agora, nós teremos que fazer com que ela carregue esse capacitor. Nós teríamos duas alternativas para que a corrente passasse. Esse sentido e esse. Só que nesse sentido, nós podemos perceber que a tensão é VP. E aqui, nós estamos tratando em questões de pico, não haveria diferença de potencial. Portanto, essa corrente não existirá. Só existirá a corrente nesse sentido. Então, ela vem por aqui. Esse capacitor, uma vez se carregou nesse sentido. Agora que a corrente está no sentido contrário, ele irá se descarregar. Ou, melhor dizendo, ele fará a tensão de entrada se somar à sua tensão. A corrente não passará por aqui. Por quê? Porque o diodo ficará reversamente polarizado. Então, sobra apenas uma malha para que possa a corrente sair do positivo da fonte para o negativo, que é essa malha mais externa. Isso faz com que o capacitor seja carregado com VC15 igual
AVI mais VC13. Isso aqui é igual a VP, trabalhando em questão de pico, mais 2VP. Então, VC15 é igual a 3VP, com a polaridade do seu carregamento. Então, concluindo, nós temos C15 mais 3VP, C11 mais VP, nesse sentido, e C13, 2VP. Agora, nós iremos fazer na outra metade. Então, vamos considerar da mesma forma do outro circuito. Vamos fazer essa malha. Fazendo essa malha, nós temos que VC12 é igual a VI. Trabalhando em questões de pico, é igual a VP, com esta polaridade. Então, VC12 é igual a VP. Agora, nós mudaremos a polaridade da fonte, ficará menos aqui, mais aqui. A corrente não circulará nesse sentido, porque o diodo ficará reversamente polarizado. Então ela virá por aqui. Quando chegar aqui, ela pode vir para cá, para cima, ou para cá. Só que aqui ela encontrará uma barreira, a barreira desse diodo D19, que ficará reversamente polarizado. Então a corrente não passará para cá. O que resta é essa malha. Esse capacitor se carregou nesse sentido. E agora a corrente está no sentido oposto, ou seja, ele estará descarregando. Então, nós temos essa malha. VC14 é igual a VI mais VC12. Isso aqui é igual a VP mais VP. Então, VC14 é igual a 2VP. Então, vamos colocar aqui. VC12 igual a VP. VC14 igual a 2VP. Mais menos, mais menos. Ok? E agora, por último, falta carregar esse capacitor. A fonte inverteu mais uma vez o seu sentido, porque é senoidal. E agora, a corrente não virá nesse sentido. Por quê? Porque a tensão não haverá diferença de potencial. Então a malha tenderá a ser nesse sentido. Nós temos, então, que VC16 é igual a VI mais VC14. Isso aqui é igual a VP mais 2VP. VC14 é igual a 3VP. Então nós temos aqui mais menos 3VP, mais menos VP, mais menos 2VP. Quando disse que o capacitor descarrega, deixe-me lhe explicar. Era só para que pudesse ficar melhor de entender. Mas na verdade esse capacitor não descarrega, porque não há uma carga para ele descarregar. Considerando que o diodo é ideal, não há resistência interna, não há queda de tensão. Então, a melhor forma de se dizer, por final, já que entendemos todo esse processo, é realmente utilizando as equações, as malhas. Seguindo o Kirchhoff,
não tem como errar. Então, é isso. Então agora nós vamos resolver a quarta questão. Ela pede para que nós encontremos o valor de Vs, I1 e I2, como estão indicados no esquemático da questão. Essa questão é bem básica, basta seguir Kirchhoff, certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro Vs. Para que nós possamos encontrar Vs, vamos desenvolver a equação dessa malha. Então, nós temos menos 3, mais a queda de tensão no diodo, que é 0,7, mais Vs. Isso aqui me dá que Vs é igual a 3 menos 0,7 e Vs é igual a 2,3 volts. Vamos encontrar o valor dessa corrente I1 que passa nessa malha, que ela não será útil mais à frente. É só novamente desenvolver a equação da malha, que fica menos 3 mais a queda de tensão no diodo 0,7 mais 1,2K, que é o valor desse resistor, vezes I1. Isso nos dá que I1 é igual a 2,3 dividido por 1,2K, que é igual a 1,92 mA. Agora nós vamos fazer a equação da segunda malha. Lembrando que essa corrente é 10 mA, e nós vamos chamar uma corrente I passando aqui, certo? Então nós temos, aqui agora fazendo a equação da malha, 3 volts mais 5,1, considerando que esse diodo está atuando na região Zn, a sua queda de tensão é 5,1. Eu posso considerar como não, preferi considerar e as contas me dirão se estou certo ou errado, certo? Então vamos lá, 5,1 e nós temos a queda de tensão nesse diodo. Nós vemos que R2 é igual a I2, que é a corrente da nossa malha central, menos I, que é a corrente que passa nessa outra malha, igual a zero. Agora nós vamos desenvolver a equação para isolarmos I2. Então, I2 vezes R2 é igual a R2 vezes I', menos 8,1, que é a soma de 3 mais 5,1. I2' é igual a 20, que é igual a R2 vezes I. R2 é igual a 2K, I é igual a 10 mA, isso me dá 20 volts. Então nós temos 20 menos 8,1 dividido por R2. R2 é 2K. Isso aqui me dá uma resposta de I2' aqui na malha central de 5,95 mA. Observe que I2 é igual a menos I1. Então, I1 é igual a menos 5,95 mA. E agora, para calcular I2, nós temos I2 nesse sentido, certo? I2 é igual a I' menos I2'. Aqui nós temos então que I2 é igual a I' 1,92 menos I2', que é igual a 5,95. Então fica menos 5,95 mais 1,2 e 2 é igual a menos 4,03 mA. Encontramos todas as variáveis que a questão pediu. Então, agora nós vamos resolver a quinta questão. Ela nos pede para que nós resolvamos um circuito de regulador de tensão AZN que respeite as seguintes especificações. Então, desenhando o circuito, nós temos uma regulação AZN, um diodo em um resistor com um diodo Zener em paralelo com a carga, e esse diodo Zener tem a tensão de 12 volts, sua tensão, polarização reversa no caso, ou melhor dizendo, de atuação na região Zener. A Z mínimo para que esse diodo funcione na região Zener é 5 mA e Z máximo é 50 mA.
A entrada ela vai ficar variando entre 18 e 20 volts. E aí nós vamos trabalhar com esses dois valores, 18 e 20 volts, para que nós possamos saber os extremos da resistência dessa carga. Então, a corrente que passará por RZ, ou seja, por esse resistor, será, nós temos aqui, corrente é igual a tensão sobre resistência. Então nós temos que pegar a queda de tensão sobre o resistor, dividir pelo resistor, pela resistência. Então as tensões nos terminais desse resistor são V e VZ. Então V menos VZ é a queda de tensão sobre o resistor e o próprio valor de RZ. Nós temos a corrente que passa em RZ. No nó nós temos então aqui a corrente Z, que é o diodo, e a corrente IRL, que é a da carga. Vamos analisar primeiramente para a tensão de entrada com 20 volts. Então, já utilizando dessa equação, só aplicando, nós temos que V é 20, a tensão no diodo é 12, então 20 menos 12, sobre RZ, que é 120 ohms, nos dá uma corrente de RZ, IRZ, igual a 66,67 mA. Vamos analisar quando a carga puxar mais ou menos corrente. Consideramos primeiro que a carga RL puxará maior corrente. A equação desse nó, a equação das correntes é IRL, que é a corrente que está entrando no nó, é igual à soma das correntes que estão saindo, IRL mais IRZ. Então, nós temos que IRL é igual a IRZ menos IZmin. Por que IZmin? Porque nós consideramos que a corrente que passará pela carga será maior. Consequentemente, a corrente que passará pelo diodo será a corrente mínima de polarização desse diodo. A corrente mínima para que ele funcione. Então nós temos IRL é igual a IRZ, que nós já calculamos, 66,67 mA, menos IZmin, que é dado na questão, 5 mA. Isso nos dá um valor de IRL de 61,67 mA. Então, agora nos basta calcular o valor de IRLmin. Por que IRLmin? Respeitando a equação de que tensão é igual a resistência vezes a corrente, se a minha corrente na carga será máxima, para que essa tensão seja regulada, ou seja, ela seja mantida em 12 volts, a resistência vai cair. Por isso, como I é máximo, R será mínimo. Então, RL aqui é mínimo. Nós temos já a tensão, que é 12 volts, a tensão regulada pelo diodo Zener. E a corrente IRL, que nós já calculamos 61,67. Isso nos dá uma resistência de 194,6 ohms. Agora, considerando que a carga puxará uma menor corrente, ou seja, IZ será a máxima. Uma vez que aqui puxará uma menor corrente, aqui puxará uma maior corrente no diodo. IZ é máximo. Nos utilizando dessa equação, nós temos que RL é igual a 66,67, que nós já tínhamos calculado, menos 50, que nos é dado na questão, isso tudo em miliampere. Isso nos dá uma corrente de carga de 16,67 mA. Então, nós temos que IRL máximo é menor que 12 dividido por 16,67 mA, que nos dá isso aqui é igual a 719,8 mA.
Por que é RL máximo? O mesmo princípio que nós aplicamos aqui. Se a corrente é mínima, a resistência é máxima. Observe que eu botei o sinal de menor que. Por quê? Porque 20 volts, que é o que nós estamos trabalhando, nos dá o valor máximo que a entrada pode fornecer. Então, o valor máximo até onde a resistência pode ir é essa, de 719,8. Quando nós encontramos aqui também nós temos o valor mínimo. Na verdade, o valor mínimo, nós temos a desigualdade, o valor mínimo necessário. Então, a resistência terá que estar maior que 194. A mínima é 194, mas ela terá que ser maior que 194. Então, nós temos aqui a mínima é 194, certo? E a máxima é igual a 719. E a resistência irá trabalhar nessa faixa. Só que agora nós temos que analisar quando V, a entrada é 18 volts. Seguindo a mesma equação que nós deduzimos no início, nós temos que a tensão é 18 volts e VZ continua sendo 12 volts. E a resistência 120, que nos dá uma corrente de 50 mA na carga. Aqui nós podemos ver então, 50 mA é a corrente nominal máxima do diodo. Ou seja, o diodo pode chegar a pegar uma corrente máxima, não passar nenhuma corrente por aqui, por essa resistência, e ainda assim ele manter a tensão. Ou seja, é como se essa resistência aqui, se a corrente é zero, então nós temos um circuito aberto. Isso significa que é como se a resistência fosse infinita. Então a máxima nesse circuito é a infinita, a resistência infinita. Só que nós vamos analisar mais para frente que nós vamos manter esse valor de resistência calculado anteriormente para uma tensão de 20 volts. Agora, se IZ é mínimo, ou seja, 5 mA, significando que a corrente que passará pela carga será a máxima, nós temos dessa equação que IRL é igual a 50 menos 5, que é igual a 45 mA. Ou seja, RL mínimo é igual a 12 sobre 45 mA, que é igual a 266 ohms. Ou seja, vamos analisar. A minha resistência mínima para que ele funcione a uma tensão de 20 volts é 194. E a resistência mínima para que ele funcione a 18 volts é 266 ohms. Ou seja, ele tem que funcionar nas duas faixas nessa faixa de tensão, tanto na mínima quanto na máxima. Então eu tenho que pegar a resistência mínima que for máxima entre elas. Ou seja, eu vou ter que pegar a maior das resistências mínimas. Concorda que se eu fizer RL maior que RL mínimo, se eu botar 194, eu tenho um maior. Só que aqui eu posso, o valor de 266 está compreendido. Então nós podemos usar só o 266. E o valor máximo eu vou ter que pegar o menor valor dos valores máximos. No caso, para 18 volts era infinito e para RL máximo de 20 volts é 719. Ou seja, nós pegamos o menor valor que nos dá essa faixa de 266 a 719,8 ohms. E essa é a resposta da questão. Essa questão ela pede para que nós projetemos um circuito que é alimentado pela rede 220 60 Hz, e nós temos que projetar, no caso, esse capacitor e considerar uma potência máxima que irá passar pelo diodo e pela carga, para que nós possamos fazer com que o circuito suporte todas as variações que irão ocorrer.
Como é que nós faremos isso? Primeiro tem que desenhar o circuito. Aqui vocês já viram em aula a questão de um retificador de onda completa. E nós vamos ter uma tensão retificada aqui, né, em cima do capacitor. Nós vamos trabalhar com tensões médias. A tensão máxima, que a questão diz, que é a mesma da questão anterior, é 20 volts, e VC mínimo, que é a tensão mínima sobre o capacitor, é 18 volts. A variação de tensão, no caso, é 20 menos 18, que é 2 volts. E quem é a tensão média sobre o capacitor? É 20 mais 18, que é a soma da máxima com a mínima, dividido por 2, ou seja, 19 volts. Então vamos lá. Vamos supor que aqui passa uma corrente IRZ, e essa corrente IRZ podemos calculá-la considerando a queda de tensão em cima da resistência dividido pela própria resistência. A tensão aqui é VC média e a tensão aqui é VZ, que a questão já nos deu 12 volts. Então, IRZ, que é essa corrente que passa sobre a resistência, que passa através da resistência, melhor dizendo, é VC médio menos VZ dividido por RZ, que é 19 menos 12 dividido por 120. IRZ é igual a 58,33 mA. Agora nós vamos, para que nós possamos dimensionar esse capacitor, nós precisamos calcular a potência que essa parte do circuito irá dissipar. Por quê? Porque nós temos uma equação que utiliza potência, a variação de tensão e a tensão média e a frequência do circuito. Essa equação não vou demonstrar, o professor já vai demonstrar em sala, então cabe a você ver o desenvolvimento dessa equação, nós só vamos usá-la aqui. Então vamos lá. A potência dessa parte do circuito. Nós consideramos isso aqui como um bloco só, e nós sabemos que IRZ, ainda que se divida para a corrente do diodo e a corrente da carga, se nós sabemos que a corrente total que passará pela soma desses dois ramos em paralelo é IRZ. Então, a potência desse bloco é igual a IZ vezes a queda de tensão nesse bloco, que é a queda de tensão do diodo Zener, que ele vai regular essa tensão. Então, a corrente que vai passar aqui é VC médio menos VZ sobre RZ, que é a mesma que nós calculamos anteriormente, que é o próprio IZ, vezes VZ, que é 12. Então nós temos que a tensão desse bloco, a potência desse bloco é 58,33 mA vezes 12 volts, que nos dá 0,7 watts. Agora vamos calcular a potência dissipada por esse resistor. A potência dissipada por esse resistor é a corrente que passa por ele, que é IRZ ao quadrado vezes RZ. Ou seja, você fazendo as contas, será 58,33 mA ao quadrado vezes a resistência que ele já dá na questão, no circuito. Isso nos dá uma potência de 0,41 watts. Então, nos resta somar a potência total que é fornecida para esse circuito. A potência total é a soma da potência desse bloco mais a potência da resistência, dessa resistência RZ. Então, PT, que é a potência total, é PZ mais PRZ, que é 0,41 mais 0,7 watts, que nos dá 1,11 watts. Agora, basta substituir os valores na equação da capacitância. Ou seja, potência total é 1,11
duas vezes a frequência é 60 Hz, então nos dá 120. Por que é 120? Vai ao estudo desse retificador de onda completa, que a frequência com que estará passando aqui para o capacitor, para descarregar, é duas vezes a frequência da rede. Então nós temos duas vezes F, que é 120, vezes 2, que é a variação de tensão sobre o capacitor, vezes o EC médio, que é 19 volts. Isso nos dá uma capacitância de 243,4 microfarad. E resolvemos a questão. Então é isso, pessoal. Estarei gravando ainda as outras questões, a P2 e 3 da prova de analógico do professor Demersil. Espero que tenham entendido essas questões e se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e tirem as suas dúvidas e se deem bem nas provas. Valeu!